Gravando, presidente. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, estamos dando início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Quero saudar a todos os juízes, de forma especial, o doutor Ramon, que veio aí nos auxiliar na substituição. Muito obrigado, Ramon. Saudar a representação fiscal. Quem que está hoje pela representação fiscal? Diniz. Quem mais está com você, Diniz? Não estou vendo, só você, por enquanto. Tá, por enquanto aqui, o Vergani. Bom dia, presidente Vergani. Oi, Vergani, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Saudar a todos os que farão sustentação, os advogados, representantes de parte, que vão acompanhar. Solicito também aos advogados que fechem os seus vídeos, né, por enquanto não forem chamados, só apareçam quando forem chamados, por favor. Saudar também os colegas servidores, na pessoa do Oswaldo, que estão fazendo aí a nossa sessão funcionar. Eu peço a todos objetividade, tanto na hora de proferirem seus votos, como também na hora da realização das sustentações orais. E saudar de forma especial o doutor Marcelo, pelo seu Flamengo. Parabéns, Marcelo. Eu não sou flamenguista, não, mas vocês venceram bem lá, parabéns, viu? Obrigado, presidente. O senhor faz bem ter visto o jogo, viu? Fez muito bem. Agora, de forma muito mais especial, o nosso Santos, eu e do Alberto, voltamos à primeira divisão, de onde nunca deveríamos ter saído, e aguardando algum outro aí ir para a segunda divisão para a gente poder tirar sarro dele, tá? Muito bem. E 2025, presidente, projeto Neymar. Exatamente, rumo ao Mundial, já começamos agora. Então tá bom. Então vamos lá, Maria Augusta, está com você. Bom dia a todos. Inicialmente, eu vou anunciar a retirada de alguns processos da pauta de hoje. O auto de infração 4.124.703 da Tetraferro, o auto de infração 4.132.510 da Interouro, e, por fim, o auto de infração 4.132.635 da Giuliana Flores. Pela Intertouro estão o Dr. Sérgio e o Dr. Adilson, e pela Giuliana está a doutora Raquel. Doutor Sérgio, doutor Adilson, doutora Raquel, bom dia. Bom dia. Bom dia. A pedido dos relatores, para poder terminar seus votos e dar uma olhada mais acurada, eles solicitaram a retirada. Não deu tempo de avisá-los antes, eu peço desculpas por isso, mas em breve esses processos vão entrar novamente na pauta, aí a gente já termina o julgamento. Eu agradeço a presença dos senhores e da senhora, doutora Raquel, e até a próxima. Tá? Eu só aguardar daqui a pouco. Obrigado a vocês. Obrigado, boa sessão para os senhores. Obrigado. Boa sessão a todos aí. Bom dia. Tá, ok. Maria Augusta? Sim, vamos iniciar pelo auto de infração 4.133.178, Volkswagen do Brasil, recurso do contribuinte, relatora a doutora Maria Alice e a patrona, a doutora Ana Carolina. Ok. Maria Alice? Pois não, presidente, bom dia a todos. Então, é um recurso especial da autuada contra a decisão da terceira Câmara Julgadora, que conheceu do seu recurso ordinário e negou-lhe provimento. O auto tem duas acusações de falta de pagamento do ICMS por emissão de documentos fiscais relativos a operações tributadas como não tributadas. Aí o primeiro item é relativo à saída de veículos automotores da fabricação e importação desse estabelecimento em operações de venda, que o fisco considerou incorretamente classificados como bens do ativo imobilizado e que foram vendidos no mesmo exercício em que fabricados. E o item 2 refere-se a veículos recebidos em transferência como bens do ativo imobilizado de outro estabelecimento da mesma empresa, né, da autuada, e que foram vendidos em período inferior a um exercício e que também foram considerados classificados incorretamente como bens do ativo imobilizado.
Aí as alegações da recorrente em síntese. Primeiro, preliminar de decadência em relação ao subitem 2.1, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, que o pronunciamento técnico CPC 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis apenas esclarece uma das definições de bem do ativo imobilizado, como bem que a empresa pretende utilizar por mais de um período e que a legislação paulista não determina a observância do prazo de 12 meses para que um bem seja classificado nessa categoria. Que ela classificou os veículos objeto da autuação como bens do ativo imobilizado por serem produtos duráveis utilizados diretamente nas atividades operacionais do estabelecimento, portanto, fora do alcance da incidência do imposto, conforme o artigo 7º, inciso 14 do RICNES. E por ocasião da saída dos veículos, fez o estorno dos créditos remanescentes, que vinham sendo apropriados à razão de 1,48 por mês, porém o fisco não abateu tais créditos do imposto exigido na autuação, com afronta ao princípio da não cumulatividade. E que no item 2, para aferição do prazo de 12 meses, o fisco considerou somente o período entre a transferência dos veículos para o seu estabelecimento e a posterior saída com destino ao consumidor final, sem levar em conta a informação essencial da data de fabricação de cada veículo. Então, creio que essas informações bastam para a realização da sustentação oral. Obrigado, doutora Maria Alice. Doutora Ana Carolina, bom dia. Seja bem-vinda ao tribunal. A palavra é sua. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Agradeço por me receberem novamente. Bom, conforme foi muito bem relatado aqui pela ilustre relatora, esse auto de infração ele possui duas acusações fiscais, e a primeira dela é por uma suposta falta de recolhimento do ICMS, porque a recorrente ela classificou, né, alguns ativos como bens do seu ativo imobilizado e no momento da sua saída não levou à tributação. E a segunda infração ela é relacionada à saída também de bens do ativo imobilizado da recorrente, porém esses veículos listados na infração 2 eles teriam sido transferidos de um outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Bom, eu vou procurar ser bem breve aqui, porque eu acho que essa matéria ela é bem conhecida aqui nessa Câmara Especial. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da decadência de apenas um período. Nós destacamos, nós pugnamos, né, pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, porque entendemos ali que, nesse caso, além de não ter tido nenhuma fraude em relação a essas operações que foram listadas no auto de infração, durante a fiscalização, todos os documentos foram encaminhados, foram respondidas as notificações, e também entendemos que, nesse período, que entendemos como decaído, houve o pagamento do ICMS, mas não somente para algumas operações que não houve pagamento, mas de uma forma global, que é a forma que a apuração do ICMS teve um pagamento ali do imposto durante esse período, então por isso pugnamos pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. O segundo ponto que gostaríamos de trazer é que isso já foi bem reforçado tanto no recurso especial, quanto também já foi analisado pela Câmara, é que na legislação do Estado de São Paulo não existe nenhuma determinação legal ali para manifestar que o ativo, para ser considerado do ativo imobilizado, ele deve permanecer no estabelecimento por um período de 12 meses. Então, assim como manifestado ali no acórdão que trouxemos como paradigma, não havendo na legislação nenhuma determinação nesse sentido, entendemos que não pode ser mantida uma acusação fiscal com base em um pronunciamento contábil. Então, porque além desses veículos ficarem durante no estabelecimento, ali, na utilização, né, das atividades do estabelecimento, eles também entendemos que não teria essa necessidade de eles ficarem 12 meses. E um outro ponto também que é importante nesse caso, sobretudo na infração 2, é que os veículos eles foram considerados como se eles tivessem sido alienados por menos de 12 meses, considerando da data de transferência do estabelecimento autuado. Mas a gente apresentou uma planilha que demonstra que, na realidade, a data de fabricação desses veículos, que foi feita no outro estabelecimento,
isso se considerar a data de fabricação para a data de alienação, ela tem um período superior a 12 meses. Então, nós trouxemos uma planilha demonstrando que, em alguns casos, se esse foi o critério utilizado pela fiscalização, que da fabricação até a alienação, eles ficaram durante mais de 12 meses no estabelecimento. Então, por mais essa razão, também entendemos que esses veículos em específico eles não deveriam constar na autuação. Então, são esses os pontos que eu gostaria de destacar, pedimos para que o nosso recurso especial seja admitido e sejam canceladas as duas infrações. E eu agradeço a atenção e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, por sua objetividade. Doutora Maria Alice. Pois não, presidente, eu também cumprimento a doutora Ana Carolina pela sua sustentação oral. Vou passar a leitura do voto. Quanto à questão da decadência, o aresto paradigmal apresentado, a em 4093609, não é apto a demonstrar o dissídio jurisprudencial, pois refere-se à situação fática e acusação distinta daquela tratada no item 2 do presente processo. É a acusação de falta de emissão de documentos fiscais relativos a prestações de serviços de comunicação onerosas e indevidamente acobertadas por notas fiscais de serviços tributadas pelo ISS-QN, de modo que essa porção do recurso não deve ser conhecida. Com relação às questões de mérito, referidas no subitem 3.2 e 3.3, foi indicado como paradigma o AIN 4024478. Conquanto tal decisão trate de acusação semelhante à hora examinada de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais de saída, referentes a operações tributadas como não tributadas de veículos novos ingressados no estabelecimento e posteriormente comercializados em menos de 12 meses, desde a sua classificação como bens do ativo imobilizado, e aponte que a legislação paulista não contém determinação de observância do prazo mínimo de 12 meses para que determinado bem possa ser considerado como ativo imobilizado, entendo que ela não se presta a demonstrar o dissídio interpretativo em relação à decisão recorrida, pois refere-se à situação fática distinta daquela abordada no presente processo e as conclusões alcançadas nas duas decisões fundamentaram-se em peculiaridades do acervo fático probatório de cada processo. O voto condutor da decisão recorrida, ao analisar o mérito, concluiu que os veículos automotores não poderiam ser considerados bens do ativo imobilizado não somente pelo fato de que foram vendidos em prazo inferior a 12 meses da ativação, mas também porque verificou-se contradição entre as informações constantes dos documentos fiscais relativos às saídas dessas mercadorias com destino ao consumidor final, pois indicavam tratar-se simultaneamente de veículos novos e também de veículos usados. E porque a autuada, que é montadora de veículos, não produziu no processo nenhuma prova de que fez uso efetivo dos veículos em suas atividades operacionais, conforme se depreende do seguinte exceto, que eu vou ler integralmente porque eu acho importante. Quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente não nega os fatos de que decorreram a acusação fiscal e nem mesmo que deixou de oferecer a tributação às operações de vendas do caso, confirmando-os ao alegar que os veículos objeto da autuação foram classificados como bens do ativo por revestirem-se da qualidade de produtos duráveis e utilizados nas atividades operacionais, portanto, fora do alcance de incidência do imposto estadual. Entretanto, a autuada emitiu as notas de saída, objeto do caso, referindo-se a veículos novos, conforme se comprova pelas informações obrigatórias relativas a veículos novos, especificadas pela própria autuada, no campo detalhamento específico dos veículos novos e anos de fabricação das notas fiscais que emitiu, juntadas por amostragem pelo fisco, sendo certo que o preenchimento de tais campos só deve ser feito em caso de saída de veículos novos. Em que pese isso, a autuada também mencionou no campo informações complementares de interesse do contribuinte dos referidos documentos fiscais que emitiu, que se tratavam de veículos usados, contrariando a sua própria informação relativa a veículos novos. Tal conduta contraditória da autuada na emissão das notas fiscais contamina e enfraquece a sua tese recursal de que os veículos objeto da autuação são bens usados, especialmente porque a recorrente nada disse quanto a esse fato.
A autuada também não produziu qualquer prova de que fez uso dos veículos em suas atividades operacionais. O AIM 4024478, por sua vez, foi lavrado contra a concessionária de veículos automotores, que comprovadamente adquiria e destinava os veículos para test drive e os comercializava em menos de um ano da entrada no estabelecimento, devido à atualização anual dos modelos e à necessidade de atender a expectativa dos clientes em experimentar os novos modelos sucessivos. E assim consta do voto. De início, há de se esclarecer que o FR relatou na infração a entrada de expressiva quantidade de veículos novos, classificados no ativo imobilizado, e posteriormente alienados em espaço de tempo inferior a um ano após a aquisição. O contribuinte afirmou na sua defesa que estes automóveis alienados eram aqueles destinados ao test drive do estabelecimento, que possui enorme rotatividade em face à atualização anual dos modelos e no atendimento da expectativa do cliente em experimentar um veículo novo que desejaria adquirir. A decisão paradigmática cancelou a autuação por considerar, primeiro, incorreta a fundamentação na decisão normativa CAT 2 de 2006, relativa à incidência do ICMS na venda de veículos por locadoras de automóveis. Segundo, porque não havia na legislação paulista a obrigatoriedade de observância do prazo de 12 meses para considerar determinado bem como classificado no ativo imobilizado. E terceiro, porque o fisco não logrou descaracterizar o negócio jurídico celebrado pela autuada. E aí esse trecho eu só vou ler essas partes grifadas. A fundamentação da autuação fiscal foi reforçada com a interpretação deferida na decisão normativa CAT 2 de 2006. Porém, sigo também o entendimento prolatado pela decisão de primeira instância, não vejo como possível o fisco utilizar somente esse preceito normativo para exigir o crédito tributário da forma como foi lançado, porque este ato administrativo, manifestado pela Coordenadoria da Administração Tributária, lidou apenas com as empresas de locação de automóveis, restringindo dessa forma o alcance de sua eficácia. Não há na legislação paulista a obrigatoriedade de observação desse prazo para considerar tal como ativo imobilizado. Assim, a fundamentação e a forma como foi formulada a apuração para descrever o fato gerador não se sustentam, tendo em vista que a base legal utilizada pela AFR não serve para o caso em discussão. Somente com a descaracterização do negócio jurídico é que a Fazenda Pública poderia ter dado outra destinação ao caso concreto. No entanto, como o trabalho fiscal não seguiu na premissa acima relatada ou por qualquer outra viável, não vejo como possível manter a exigência desse crédito tributário em razão do erro na sua constituição e principalmente em sua fundamentação legal. Ante exposto, por entender que não há similitude fática entre o aresto paradigmal e a decisão sob exame, não sendo possível, portanto, aferir divergência interpretativa entre eles, deixo de conhecer do recurso quanto às questões indicadas no subitens 6.2 e 6.3, supra. Também não conheço do recurso quanto às alegações do subitens 6.4 e 6.5 por ausência de indicação de paradigmas. E, por fim, conheço do provimento com relação aos juros de mora calculados à taxa Selic. Então, esse é meu voto, estou à disposição. Muito obrigado, doutor Maria Alice. Eu vejo que tem pedido de vista do doutor Badia. Badia? Pois não, presidente. Primeiramente, meu cordial bom dia aos presentes. Com sua licença, presidente, evidentemente com a licença da doutora relatora, eu gostaria de levar em vista para examinar melhor a questão, sobretudo no aspecto da decadência. Pois não, doutor Badia. Mais alguém quer solicitar a vista do processo? Não? Tá. Então, doutora Ana Carolina, o processo está saindo em vista para o doutor Badia, para análise da questão da decadência e outras questões que vierem também. A doutora já realizou sustentação oral. Quando do retorno, não vai fazer outra, mas é evidente que se tiver algum esclarecimento de fato que queira fazer, é só solicitar a palavra que lhe se conceda, tá bom? Tá perfeito, muito obrigada. Agradeço a atenção, então até a próxima. Nós que agradecemos. Maria Augusta. Auto de infração 4.143.612, Sartorato Moreto,
Recurso da Fazenda, relator, Dr. João Carlos, e o patrono, o Dr. Gilmar. Johnny? Bom dia a todos. É um recurso fazendário, diante da decisão da 10ª Câmara Julgadora, que concedeu provimento ao recurso ordinário quanto aos itens 1 a 4 e negou provimento ao recurso de ofício quanto ao item 5. O apelo fazendário trata apenas dos itens 1 a 4 e se referem todos à falta de pagamento do imposto do ICMS por emissão de notas fiscais período entre janeiro de 2017 e outubro de 2018, relativas a operações tributadas com pão de queijo, com erro na determinação da base de cálculo ou na alíquota. É esse o relatório. Obrigado. Doutor Gilmar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, senhor presidente. A palavra é sua. Tá ok. Eu vou dispensar a palavra, porque é uma matéria conhecida, teve um julgamento recente do mesmo assunto, embora de outro contribuinte. Então, por questão de economia, vou dispensar o uso da palavra. Muito obrigado. Caso o doutor queira, no decorrer do julgamento, fazer alguma observação, é só apontar que ele dá a palavra, Perfeito. tá bom? Perfeito, tá okay. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos. Johnny? Ok, obrigado. A decisão recorrida concedeu provimento ao recurso ordinário, cancelando os itens 1, 2, 3 e 4, com o entendimento de que, antes da edição da decisão normativa CAT número 3 de 2019, fundamentada na consulta COSIT número tal, não havia uma previsão legal clara quanto à classificação fiscal NCM a ser adotada para o pão de queijo congelado, se seria a 1902-1100, que foi adotada pelo contribuinte, ou a 1901-2000, conforme apontada pelo fisco. Desse modo, a decisão considerou absolutamente incoerente exigir que a recorrida houvesse adotado a classificação fiscal NCM 1901-20, que só teria sido consolidada através de norma estadual editada posteriormente por meio da decisão normativa CAT número 3, de 30 de maio de 2019. Bom, eu observo que a matéria não é nova nessa Câmara Superior e já se encontra pacificada a tese de que, diante da oscilação de entendimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ao longo dos anos, quanto ao código NCM a ser aplicado ao produto pão congelado, se o 1902.11 ou 1901.20, configurou-se insegurança quanto à correta classificação dos produtos e sua consequente tributação. E, nesse sentido, eu trago um precedente, a título de exemplo, cujo voto condutor foi proferido pelo ilustre juiz Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz, no julgamento do recurso especial fazendário, tirado do processo do AIN 4.114.943, em sessão de 30 de agosto de 2022, foi sufragado à unanimidade. E aí eu vou ler apenas 2 parágrafos desse voto. Abre aspas. O tema já foi examinado por esta Câmara Superior no julgamento do RESC da Fazenda Estadual, no processo tal, sessão de 20 de abril de 2021, em que prevaleceu o voto de vista do ilustre juiz Dr. Alberto Potegaek, que assim concluiu in verbis. Aí abro aspas para o voto do Dr. Alberto. Note-se que, embora tenha havido posições oscilantes sobre o tema desde 2008, a Superintendência Regional da 8ª Região, no Estado de São Paulo, classifica os produtos em questão na NCM 1902, conforme solução de consulta de ANA, Secretaria da Receita Federal, 8ª Região. E apenas em 2018, a Secretaria da Receita Federal definiu alteração de posição sobre a classificação do pão de queijo congelado do Código 1902 para o Código 1901.20 da NCM, nos termos da solução de consulta COSIT, número 98/2063. Assim, em 2019, foi publicada a decisão normativa CAT número 3, em obediência ao quanto decidido a solução de consulta COSIT 98/2063 e 2018, de modo que, a partir de então, precisamente de 30 de maio de 2019, não há mais dúvidas quanto à classificação fiscal do produto em debate. Portanto, no período ora debatido, entendo aplicável a redução da base de cálculo do imposto para 7%. Então, foi fixada
a NCM a ser adotada em 30 de maio de 2019, enquanto que os fatos geradores, objeto do presente auto, conforme eu coloquei no voto, ocorreram entre janeiro de 2017 e outubro de 2018, portanto, no período em que não havia ainda um entendimento consolidado. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso especial fazendário, porém, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida. É como voto. Obrigado, doutor João Carlos. Eu vejo aqui, na verdade, havia um voto de preferência, mas é do doutor Maluf, né, que não está presente. O voto de preferência não é suficiente para não ter o julgamento. Se fosse voto de vista, eu aguardaria. O processo está em discussão. Sem inscritos? Verificando o quórum. Quórum. Paulo? Paulo está conosco? O Paulo está travado ali. Oswaldo? Ali, Paulo está conosco? Tô sim, vocês não estão me escutando, presidente? Agora sim, você está no empate? Agora tinha dado uma travada, agora apareceu aqui. Perfeito. Eu achei que você estava paralisado por algum motivo. Em votação, já está preocupado chamando o socorro aí para você, a ambulância. Vai lá. Muito bem. Então, doutor Gilmar, nos termos do voto do doutor João Carlos, o recurso especial da Fazenda foi conhecido, mas não provido. Eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer, fique à vontade. Ok, obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Maria Augusta. Auto de infração 4.127.862, Minecraft, é um recurso do contribuinte, a relatora, a doutora Maria Alice, e a patrona, a doutora Isabel. Maria Alice. Pois não, presidente. Então, recurso especial da autuada contra a decisão da 11ª Câmara Julgadora, que conheceu do seu recurso ordinário e lhe negou provimento. Aí a autuação contém uma única acusação de falta de pagamento do ICMS em decorrência de saídas com fim específico de exportação, sem comprovação da posterior exportação. Então, eu posso já passar a palavra, devolver a palavra para a sustentação oral. Pois não. Doutora Isabel, bom dia. Seja bem-vindo ao tribunal. Bom dia. Prezados, não haverá sustentação oral. O formulário que eu enviei era somente para acompanhamento da sessão de julgamento. Tá okay. Acho que há algum engano. Não tem problema nenhum. Vamos fazer assim. Obrigada pela palavra. Se a doutora tiver algum esclarecimento de fato que queira realizar, é só solicitar a palavra que lhe concedo, tá bom? Perfeitamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Maria Alice? Pois não. Então, preliminarmente, a recorrente solicita a apresentação de documentos que não conseguiu juntar ao processo por ocasião da defesa e entre aspas, pois o sistema apenas aceita o limite de 20 megabytes, o que é muito pouco em relação aos documentos comprobatórios que devem ser juntados. Ressalta que o impedimento à juntada dos documentos impede o contraditório ampla defesa e indica como paradigma uma decisão proferida em primeira instância, no AIN 4.134.075. Relata que atendeu prontamente a notificação para comprovar as exportações relativas às saídas com fim específico de exportação,
realizadas entre 2014 e 2017, tendo sido constatado pela fiscalização que referidos documentos foram falsificados pelo despachante responsável e que nenhuma notificação lhe foi encaminhada com relação às operações realizadas em 2018. Diante desses fatos, entende que a autuação encontra-se eivada de vícios, pois não há identificação do local, data e hora de cometimento da infração, que entende que sequer existiu, ou ao menos não poderia ser a ela imputada, uma vez que atendeu a notificação para comprovação das exportações, porque não recebeu nenhuma notificação para comprovar as exportações relativas a operações de 2018, e que o presente aí embasou-se em decreto, contrariando o princípio do devido processo legal. Aí, no mérito, alega, primeiro, ausência de motivação ante a inexistência de nexo causal entre a acusação e a penalidade aplicada, uma vez que ela própria não praticou nenhuma infração, que sempre efetuou suas vendas com boa-fé, que atendeu prontamente a notificação fiscal para comprovar exportações e que desconhecia a falsificação dos documentos de exportação efetuada pelo despachante contratado. Também a necessidade de penalização do verdadeiro responsável, pois como fabricante das mercadorias, sua obrigação apenas é verificar se a empresa destinatária trading que realizará a exportação cumpre os requisitos legais, de forma que não pode ser responsabilizada pelo ilícito de terceiros, que a presente penalidade deve ser aplicada contra as trades que adquiriram os produtos fazendo crer que promoveriam sua exportação, mas os mantiveram em território brasileiro, que sempre deve ser utilizada a lei mais benéfica para a cobrança de valores do contribuinte, ainda mais no presente caso, em que a lei mais benéfica já era vigente no momento da capitulação. Também solicita a redução da multa em face da ausência de proporcionalidade, razoabilidade, caráter confiscatório e a redução dos juros de mora taxa Selic. Então, o recurso não pode ser conhecido quanto à solicitação da juntada de documentos, pois, segundo o artigo 19 da Lei 13.457, as provas devem ser apresentadas juntamente com a acusação e a defesa, salvo por comprovado motivo de força maior ou fato superveniente. Essas mesmas alegações de solicitação de juntadas de provas já haviam sido feitas desde a primeira instância, tendo o julgador tributário acolhido o entendimento manifestado pelo AFR autuante e as rechaçado, nos seguintes termos, com ratificação posteriormente desse entendimento na decisão da 11ª Câmara Julgadora. Aí eu vou ler aqui. Com respeito ao defendido pela autuada, a manifestação do agente autuante nos persuadiu racionalmente no sentido de que foi concedido à autuada diversas oportunidades de apresentação de todos os documentos comprobatórios, não apenas pelo grande lapso temporal entre a primeira notificação de setembro de 2018 até a lavratura do auto em março de 2020, ou seja, 18 meses, mas também como pela própria autuada enfatizado, verbes, em atendimento à referida notificação, o contribuinte apresentou um CD contendo toda a documentação requerida referente a todas as operações realizadas com tais empresas nos exercícios de 14 a 17. A par disso, segundo o agente fiscal de rendas, após uma análise pela DEAT Comex, ficou detectado que os documentos relativos às supostas exportações eram falsos. Acrescente-se nessa atuada que não é crível o argumento da autuada no sentido de que, verbos, divergente do informado, conforme se observa no print, os documentos foram fracionados e o sistema limita não a quantidade por bloco de documentos, e sim ao total, o total não pode ultrapassar 20 megabytes. Por exemplo, se tiver 20 arquivos com 1 megabyte cada ou um arquivo com 20 megabytes, o sistema aceitaria, no entanto, o total deve ser 20 megabytes, pois se fracionar, o sistema não permite a juntada. De fato, se admitir tal assertiva como verdadeira, jamais teríamos processo com mais de 100 folhas. Isso não é o que ordinariamente acontece, pois a experiência laboral nos mostra que o sistema permite sim a juntada de centenas de documentos. Por conseguinte, temos como crível a assertiva do autuante no sentido de que, verbes, para que fosse possível juntar toda essa gama de documentos só aí em textilha, 191 páginas, fez-se necessário escaneamento de vários grupos de documentos em torno de 15 documentos,
por grupo para que não excedesse os 20 megabytes aceitos por grupo. É ainda possível escanear uma maior quantidade de documentos por grupo, bastando para tanto diminuir o nível de resolução da imagem de escaneamento, que é representado por DPIs, que em inglês significa dots per inch, ou seja, pontos por polegada. Então, voltando ao voto. Além disso, o paradigma apresentado não demonstra divergência jurisprudencial, pois a decisão proferida em primeira instância, enquanto o artigo 49 da Lei 13.457 exige que a demonstração da divergência se faça entre acórdão recorrido e aquela adotada em outro acórdão não reformado proferido por qualquer das câmaras do TIT. As alegações preliminares de nulidade e alegação de mérito referida no subitem 6.1 não podem ser conhecidas, pois não foram apontados paradigmas. A alegação de mérito do subitem 6.2 também não pode ser conhecida, pois o Orestes paradigmal, em 3.104.704, não é apto a demonstrar o dissídio por ausência de similitude fático-jurídica com a presente autuação, pois trata de creditamento indevido em decorrência de documentos inidôneos. A solicitação de aplicação da lei mais benéfica para a cobrança de valores, que já era vigente no momento da capitulação constante do subitem 6.3, tampouco pode ser conhecida, pois além de a recorrente não ter indicado a lei que seria mais benéfica, em relação à presente infração, a decisão trazida como paradigma 3065123, relativa à acusação de falta de pagamento do ICMS em operações de importação, não possui similitude fático-jurídica, restando prejudicada a demonstração do dissídio. Também não conhecia as alegações de multa em função do artigo 28 da Lei 13.457, conheci e dei provimento com relação à redução dos juros de mora à taxa Selic. Muito obrigado, doutora Maria Alice. O processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Johnny. Um instante, estou retornando ao reparo. Pois não. Tá ok. Pronto, obrigado. Bom, obrigado. Em votação. Presidente, eu acho que o João Silag está impedido, ele foi o relator do caso. Ah, eita. Então, pessoal, obrigado, Galderize. Vou reabrir debate. Novamente. Johnny, é só não apertar nada, tá? Estou encerrando o debate novamente. Obrigado, Galderize. Mais alguém tem pedido aí? Verificando o quórum novamente. Desculpa, senhor presidente. Imagina. Não, eu não declarei o impedimento. Não tem problema, é só não apertar nada. É? Tá? Aí passa direto aqui. Sem problema. Eu confirmo a presença? Não. Deixa assim. Não precisa nem confirmar a presença. Você já está impedido, não tem problema. Paulo? Não apareceu para mim aqui, senhor presidente. Estou atualizando a página para ver se aparece. Está meio lento. Tá. Tranquilo, imagina. Tranquilo. Agora sim. Em votação. Muito bem. Então, doutora Isabel, nos termos do voto da doutora Maria Alice,
O recurso especial do contribuinte foi conhecido parcialmente e parcialmente provido somente na questão dos juros da Selic. Eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer, fica à vontade. Obrigada. Maria Augusta. Auto de infração 4.101.500, BDF Nívea, recurso do contribuinte, relator Dr. Juliano, patrono Dr. Gabriel, a sustentação oral já foi realizada. Dr. Gabriel, bom dia. Bom dia, senhor presidente, julgadores. Se o doutor tiver algum esclarecimento de fato que queira fazer durante o julgamento, é só solicitar a palavra, tá bom? Tudo bem? Perfeito, senhor presidente, muito obrigado. Pois não. Juliano? Obrigado, presidente. Bom dia novamente. Esse processo lavrado, o auto de infração lavrado contra a BDF Nívea, tem também alguns solidários sobre acusação de falta de pagamento do ICMS próprio e do ICMS-ST, naquela conhecida acusação de fraude estruturada. A decisão recorrida, presidente, ela já foi objeto de julgamento recente aqui. Eu propus a anulação dessa decisão porque entendia viciada em razão da questão da apreciação ou não da prova da efetividade das operações com base na súmula 509. Isso porque eu entendi que a decisão, ao mesmo tempo em que ela não admitiu a aplicação da súmula 509 para esta matéria, por não ser situação pura de creditamento indevido, ela, ao final, manteve a exigência, pois disse que o contribuinte não havia provado a sua boa-fé. Eu entendi isso como uma nulidade, mas restei vencido aqui na Câmara Superior, presidente, e a matéria voltou a mim, então, para julgamento do mérito. No mérito, o contribuinte também sustenta a necessidade de aplicação da súmula 509 e traz paradigmas. Então, eu passo ao meu curto voto sobre o tema. O conhecimento do apelo é, em meu sentir, medida de rigor. A propósito, percebo que os paradigmas por ela indicados servem ao confronto, sobretudo em razão de tratarem de situações que guardam a similitude necessária. Eis que em tais julgados houve a devida análise probatória e a aplicação da súmula 509, mesmo em casos que não sejam de creditamento indevido. E aqui escrevo o trecho de uma das decisões paradigmáticas, essa do auto de infração 359.722. Que trata exatamente dessa questão e deixa muito claro que está aplicando a súmula 509, apesar de não ser situação de crédito indevido, por ser uma situação parelha que também admite a defesa com base na demonstração da efetividade das operações. E volto ao meu voto. Ademais, não restam dúvidas de que a súmula 509 do STJ tem sido reiteradamente aplicada por esta Câmara Superior em situações para além do creditamento indevido, o que há de ser aplicado também no presente caso. Consequentemente, conheço do recurso especial quanto ao mérito. E, em tal seara, não vejo alternativa senão o provimento do recurso para, em linha com a jurisprudência desta Corte, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a aplicação da súmula 509 também na espécie. Situação contrária implicaria, em meu entendimento, negar à recorrente seu direito de defesa, consubstanciado em garantia individual e pois incontornável. Contudo, não é possível, nessa instância especial, avançar a análise de tais provas da boa-fé da recorrente, o que impõe o retorno dos autos a uma das câmaras ordinárias para análise das provas apresentadas nesses autos e consequente análise da demonstração ou não da boa-fé sustentada como razão de defesa. Pelo exposto, eu conheço do especial e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a possibilidade de aplicação da súmula 509 na presente situação, determinando o retorno dos autos à Câmara Có para análise da boa-fé da recorrente. Presidente, eu já antecipo aqui que muito provavelmente esse voto será objeto de novo pedido de vista, porque a questão é bastante
curiosa e me deixou nessa sinuca, mas eu não vi alternativa. No meu voto anterior, eu reconheci a nulidade da decisão por não ter aplicado a súmula 509 e entendi que a decisão era viciada nesse ponto em seus fundamentos. Como eu disse, eu fiquei vencido, mas no mérito, o contribuinte também tem um tópico específico de seu recurso pedindo a reforma da decisão para aplicação da súmula 509, trazendo paradigmas que eu entendo apto. Então, me parece que no mérito a gente retorna a uma discussão muito semelhante àquela da nulidade, mas agora sob a perspectiva de mérito. Então, esse é o meu voto, eu fico à disposição, presidente. Obrigado, doutor Juliano. Eu vejo que tem um pedido de vista do doutor Badia. Badia? Pois não, presidente. Agradeço pela palavra. Primeiramente, cumprimento o doutor Juliano aí pelo excelente voto, mas me parece que o acolhimento do especial quanto ao mérito para reformar a decisão recorrida implica em reexame de provas, né? O que é vedado em sede especial. Paralelamente, eu já me recordo, me corrijam se eu estiver errado, os colegas, me recordo de situações em que a gente devolveu os autos à Câmara Julgadora para apreciação de provas. Então, tenho para mim que, em princípio, seria possível acolher o recurso especial quanto à tese da aplicabilidade da súmula 509 à situação dos autos, com a devolução dos autos à Câmara Julgadora para apreciação das provas. Eu não estou me sentindo muito confortável para votar nesse sentido agora, daí meu pedido de vista para que eu examine com mais cuidado essa possibilidade. Pois não. Nós não vamos discutir esse caso agora. Então, os colegas estão pedindo a palavra, se for para poder agregar alguma coisa, mas a discussão mesmo a gente vai deixar quando do retorno das vistas. Não, Maria Augusta? é só uma questão do registro. Pelo que eu entendi do voto do doutor Juliano, tá havendo devolução para complemento de julgado. É isso, doutor Juliano? Exato, doutora Maria Augusta, obrigado. Eu fiquei com essa dúvida também, porque está havendo a devolução, mas por provimento do especial, né? Então eu fiquei em dúvida em como fazer esse registro, porque não é uma anulação nem parcial, né? Vai ter que ser complemento de julgado. Complemento de julgado. Esse registro eu acho que o mais correto seria. Tá, obrigado. Você quer alterar, Juliano? Por favor, presidente. Tá. Vergani, você quer auxiliar alguma coisa? Não, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Rapidamente, só comentar rapidamente, que o doutor Badia também já mencionou, que realmente o conhecimento desses paradigmas e aliás, o que indicam os paradigmas é que toda a análise deles foi efetuada com relação à análise de provas, as emendas dos julgados de 2 paradigmas efetuada pela Câmara Superior já indicam isso, e um dos paradigmas, o primeiro paradigma, na verdade, foi negado provimento ao recurso ordinário do contribuinte. E a própria acórdão recorrido também, na toda análise dela, fala em questão de provas. Agora, com relação a se voltar aos autos para se analisar questões de boa-fé, a Câmara Superior já deliberou que não se trata aí da nulidade do acórdão recorrido para efetivar esse tipo de análise. O próprio acórdão recorrido já desbastou toda a questão probatória no sentido da manutenção do auto de infração. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Pois não. O doutor Marcelo também pediu vista. Marcelo? Sim, senhor presidente. É um caso com umas peculiaridades aí em relação ao conhecimento, né? Então, eu gostaria de analisar com calma e com a devida vênia a permissão do doutor Juliano e a sua. Pois não. Mais alguém quer solicitar vista do processo? Juliano, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, desculpe, presidente. Eu tenho vários comentários a fazer, principalmente pelos comentários do doutor Vergani, em razão dos quais eu agradeço a ele, mas vou deixar também para o retorno, né? Senão a gente perde agora essa saliva, presidente. Perfeito. Obrigado. Então, o processo está saindo em vista para o doutor Badia e doutor Marcelo. Doutor Gabriel? Perfeito. Oi, senhor presidente. O processo está saindo em vista, o senhor acompanhou aí a mini discussão, né, as dúvidas. Em breve o processo retorna, a gente coloca em pauta e já faz o julgamento, tá ok? Perfeito, muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Obrigado. Maria Augusta?
Auto de infração 428, 488, Guararapes Confecções, recurso misto, relator Dr. Della Mônica. Della Mônica. Pois não, presidente, já não há advogados, presidente, né? Não. Eu vou passar direto ao voto, então. Então, o recurso misto, em face da decisão da terceira Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário para cancelar o item 5 do presente auto de infração. São 9 acusações fiscais, sendo as infrações 1, 3 e 4 referentes a livros fiscais contábeis e registros magnéticos, as infrações 2, 6 e 9 referentes ao crédito devido do imposto, a infração 5 referente à falta de pagamento do imposto e as infrações 7 e 8 referentes a documentos impressos fiscais. Então, com relação ao recurso especial fazendário, a Fazenda Pública informa que o presente recurso especial se refere apenas ao item 5, referente à falta de pagamento de ICMS por substituição tributária, por não haver se escriturado regularmente no livro fiscal próprio o registro de saídas do SPED fiscal, com relação ao documento fiscal da nota fiscal eletrônica número 4805, referente à operação tributada. Então, a Fazenda Pública afirma que a decisão recorrida foi no sentido de afastar o item 5, pois não há fundamento legal que sustente a exação, uma vez que não seria possível admitir a imputação da infração de falta de pagamento do imposto relativa à operação considerada isenta. A Fazenda Pública afirma comprovar o distrito jurisprudencial colacionou aos autos um aresto, relativamente à decisão DRTC 29028-182/2002. Então, primeiramente, observe que a decisão recorrida proferida pela terceira Câmara Julgadora da lauda doutor Ítalo Costa Simonato, por bem cancelar o item 5 do presente auto de infração, por entender ser ele insubsistente. E aí eu trago o trecho da decisão nesse sentido. Destaque que a decisão recorrida entendeu que o item 5 é insubsistente pois as mercadorias, bolsas, classificadas no NCM 4202-2210, não estavam sujeitas ao ICMS-ST, e se exige o recolhimento do imposto que se sabe ou deveria saber ser inexigível. Entendo que o paradigma colacionado aos autos pela Fazenda Pública não se presta ao confronto, pois trata de mercadorias, venda de merluza e salmão tributadas, mas escrituradas como isentas. O contribuinte invocou a aplicação, no caso da súmula 71 do STJ, especificamente para o bacalhau importado de país signatário do GATT, que é isento do ICMS. Ou seja, são situações fáticas distintas da constante na decisão recorrida. E aí eu trago o trecho do paradigma. Na decisão recorrida, diferentemente da decisão paradigma indicada pela Fazenda, a acusação é de falta de recolhimento do ICMS-ST, que foi destacado indevidamente, porém não foi recolhido, sendo que houve a emissão de nota fiscal de saída sobre venda realizada para a empresa Lojas Riachuelo, de produtos que estavam enquadrados no NCM 4202-2210, referentes a bolsas e artigos semelhantes, sendo que tais produtos não estavam sujeitos ao ICMS-ST. Eu destaco que na decisão paradigma, o contribuinte emitiu os documentos fiscais com destaque do imposto, na venda de merluza e salmão, escriturando a operação como isenta, tendo invocado a isenção prevista na súmula 71 do STJ, que é específica para o bacalhau importado de país signatário do GATT, não se aplicando nas saídas internas de merluza e salmão, operação tributada. E na decisão recorrida, ficou consignado que os produtos não estavam sujeitos ao ICMS-ST por determinação legal. Assim, resta claro que ambas as decisões não têm semelhança, pois tratam de hipóteses diferentes de tributação. Eu menciono ainda que, com relação aos argumentos aduzidos nos itens 14 a 16 do recurso especial, a forma correta de ser resolvida com o pedido de restituição do tributo nos termos da portaria CAT 8991, e não se tem indicação de paradigmas. Portanto, tal alegação não deve ser conhecida por não ter sido cumpridos os requisitos constantes no artigo 49, parágrafo 1º da Lei 13.457. Ademais, registro que não há demonstração precisa da divergência inexistindo de de interpretação a ser analisado. Então, diante do exposto, não conheço o presente recurso especial fazendário pelos motivos ora mencionados. Com relação ao recurso especial da autuada, ela afirma que o presente lançamento está eivado de nulidade, uma vez que a autuação que o fundamenta não descreve com clareza as infrações imputadas, violando inequivocamente tanto o princípio da motivação como o da ampla defesa do contraditório. Eu registro, com relação a essas alegações de nulidade, dos itens 1, 3 e 4, alegadas pela autuada, não houve juntada de nenhuma decisão paradigma para comprovar o destino de interpretação.
Então, não estou conhecendo da alegação da autuada. Ademais, destaco que a decisão recorrida se baseou nas provas constantes dos autos para analisar e rechaçar as alegações do autuado de nulidade do auto de infração, e trago o trecho da decisão nesse sentido. Então, dessa forma, não estou vislumbrando as nulidades arguídas, não devendo ser conhecidas as suas alegações. Então, não estou conhecendo o recurso especial do autuado com relação a essa porção recursal. Com relação às alegações da autuada sobre o mérito dos itens 1, 3 e 4, ela alega que agiu de boa-fé, sendo que a decisão recorrida entendeu que o conjunto argumentativo empregado não se presta a elidir as acusações fiscais relativas à falta de escrituração, entendendo que não deve prevalecer, pois durante o procedimento fiscalizatório salientou ao senhor auditor fiscal de rendas que fosse autorizado a proceder com retificação dos seus livros fiscais, pedido que não foi deferido. Então, ela entende que deve ser cancelada a referida cobrança. Então, observe que, com relação ao mérito dos itens 1, 3 e 4, a autuada indicou como paradigma a decisão DRTC 4101993, a fim de comprovar a existência do dissídio jurisprudencial. Porém, não anexou aos autos a cópia do referido aresto. Portanto, não deve ser conhecida tal alegação por não ter sido cumprido o requisito constante no artigo 49, parágrafo 2º da Lei 13.457. E menciono que a decisão recorrida decidiu, após a devida análise do acervo fato probatório dos autos, pela procedência dos itens 1, 3 e 4 do presente auto de infração. Então, também não estou conhecendo dessa porção recursal do recurso da autuada. No tocante ao mérito dos itens 7, 8 e 9 do AIM, a autuada alega que a cobrança não deve prosperar por violar o princípio da não cumulatividade e vedação de enriquecimento ilícito do fisco. Eu destaco que, com relação a essas alegações, a autuada não indicou nenhum paradigma para comprovar essa interpretação. Então, infringindo o parágrafo 1º do artigo 49, mais uma vez. E a decisão recorrida, depois de ter analisado as provas dos autos, decide pela manutenção dos referidos itens 7, 8 e 9. Eu trago o trecho da decisão nesse sentido. Então, também não estou conhecendo o recurso especial da autuada com relação a essa alegação. A autuada ainda alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, e eu também não estou conhecendo, aplicando o artigo 28. Ela alega também a necessidade de se relevar a multa aplicada nos itens 1, 3, 4, 7, 8 e 9, com base no disposto no artigo 527-A do RICMES. Ela indica vários paradigmas, porém não junta a cópia de nenhum deles nos autos, infringindo o disposto no parágrafo 2º do artigo 49, também não estou conhecendo nenhum deles. E com relação ao único aresto da decisão DRTC 2.757.180 de 2010, eu entendo que ele não deve ser conhecido, pois consolidou o entendimento de que a relevação e redução da multa não são hábeis para caracterizar a divergência no critério de julgamento, sendo questão pacificada pela súmula 6 do TIT, não devendo ser conhecida tal alegação. Então, deve ser aplicada a súmula 6, que impede a revisão da decisão que deferiu ou indeferiu o período de relevação ou redução da multa. Então, diante do exposto, eu não estou acatando também esse pleito da autuada. E com relação aos juros, a autuada pleiteou a sua limitação à taxa Selic, sendo que por conta da recente revisão da súmula 10, eu estou conhecendo do referido pedido. Então, assim sendo, diante do exposto, conheço parcialmente do presente recurso especial da autuada, e na parte conhecida dou provimento apenas para que seja reduzida a taxa de juros aplicada ao patamar da Selic, conforme a súmula 10 revisada. E o recurso especial da Fazenda, só mais uma vez salientando, não conhecido. Esse é o voto, senhor presidente, e eu fico à disposição. Muito obrigado, doutor Della Mônica. O processo está em discussão, doutor Vergani. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos novamente. Parabenizo o doutor Della Mônica pelo seu voto. Saúdo outros patronos e servidores do TIT presentes à sessão. A nossa única divergência em relação ao voto do doutor Della Mônica é em relação ao não conhecimento do RESP da Fazenda. Aqui, na verdade, nós estamos tratando do item 5, que é uma infração curiosa. O que aconteceu aqui? O contribuinte ele emitiu uma nota fiscal, considerando os produtos como tributados pela substituição tributária também. Inclusive, ele destaca no campo ICMS-ST o valor aproximadamente de R$20 mil. Ele destaca esse valor na nota. Esse valor é cobrado do adquirente, só que quando ele vai registrar essa nota no registro de saída, ele registra um valor bem menor, ao redor de 8 mil e pouco, né?
Nas alegações do contribuinte, ele indica aí que, e é o que a Câmara julgadora entendeu, que os produtos constantes naquela nota não seriam passíveis de estarem inseridos na substituição tributária. Então, a inserção da substituição tributária não seria correta e, por conta, não haveria o que se cobrar nada do contribuinte. Mas o que nós chamamos a atenção dos senhores aqui, e essa é a infração, é de falta de pagamento de imposto, que ele, por emissão de nota fiscal com destaque no imposto, escriturando operação sem imposto, é que o problema, a grande questão é que se coloca agora que o contribuinte emitiu uma nota, ele emitiu a nota fiscal 4805, que os senhores podem observar as folhas 101, 103, com todo o destaque do ICMS-ST lá ao redor de R$20.000. O adquirente pagou sobre isso, e, em face disso, não é possível agora o TIT analisar se os produtos estavam ou não inseridos na substituição tributária e cancelar automaticamente os valores colocados pelo contribuinte na nota fiscal. O paradigma trazido pela Fazenda, efetivamente, não é um paradigma que está tratando do ICMS-ST, mas ele trata de um valor de ICMS também inserido em nota fiscal, na mesma situação fática em que o contribuinte não reconhece esse valor na sua escrituração, e é cobrado esse valor e é mantido o auto de infração, justamente, inclusive, o paradigma destaca que esse valor é cobrado do adquirente. É o que acontece nesses casos. Então, pedindo vênias ao doutor Delamone, que nós entendemos que o paradigma, sim, é passível de conhecimento e, mediante o conhecimento, pelo provimento, uma vez que o que o contribuinte deveria ter feito seria um procedimento de restituição de valores, de repetição de indébito, para aí pedir esses valores de volta que ele entende que foram destacados indevidamente, e não automaticamente não se pagar um valor que, inclusive, ele cobra do adquirente. Então, por conta dessas questões, nós entendemos como passível o conhecimento e o provimento do RESP da Fazenda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vergani. O processo continua em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Johnny. Em votação. Muito bem. Deixa eu só terminar o voto aqui. Então, por unanimidade, a Câmara decidiu pelo não conhecimento do recurso da Fazenda e o conhecimento parcial do recurso do contribuinte, com parcial provimento somente com relação ao juros Selic. Esse é o resultado. Maria Augusta. Auto de infração 4.130.839, Gran Petro, recurso do contribuinte, relator Dr. Badia. Badia. Pois não, presidente. Esse caso é simples. São duas acusações, crédito indevido e falta de recolhimento de ICMS. Essas pretensões foram mantidas pela decisão recorrida, portanto, o recurso é do contribuinte. No item 1 do voto, eu elenco aí os argumentos trazidos no especial, nulidade do auto por descumprimento da portaria CAT 115, a aplicação da sistemática da não cumulatividade, a validade do comportamento contestado no auto que afirma ter respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a injuridicidade da multa imputada, caráter confiscatório, equívoco na atualização das multas, erro na inclusão de juros no valor da base da multa, nulidade do auto em virtude da ausência de relatório circunstanciado e ilegalidade dos juros que excedem a variação da Selic. Eu
eu não conheço do argumento relacionado à portaria CAT 115 em face da jurisprudência unânime dessa corte, no sentido de que, lavrado auto posteriormente à edição daquele ato normativo, é de se presumir que as determinações tenham sido cumpridas. Eu não conheço dos argumentos que eu elenco aí no item 2 o meu voto, em razão da falta de indicação de paradigma. O específico argumento da injuridicidade da multa eu não conheço por seu caráter confiscatório, eu não conheço por conta da vedação do 28 da 13457, e quanto ao argumento do erro na inclusão de juros de mora no valor base da aplicação da multa, eu não conheço por conta da falta da juntada do interlocutor do paradigma indicado. E, por fim, eu conheço e acolho o pleito de redução dos juros conforme súmula 10 revisada. Este é, em resumo, o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Badia. O processo está em discussão. Sem inscritos. Senhor presidente. Pois não, Paulo? Deixa eu reabrir o debate aqui. Pois não. Pode falar. Só para indicar o impedimento do doutor Juliano. Ah, tá ok. Obrigado, viu? Mais alguém está impedido? Não. Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Paulo. Verificando o quórum. Em votação. Epa, Paulo, você acabou contando aí o quórum. Vou ter que reabrir novamente. Você está impedido, né? Não é isso? Não, não, só não. o doutor Era o Juliano. Juliano. Ah, o Juliano, perdão. Ok. Desculpa, Juliano. Vai lá. Coraza. Presidente, travou aqui, já estou alcançando. Pois. Pronto, presidente, obrigado. Obrigado. Bem, só um segundo. Ok, recurso especial da Gran Petro, conhecido parcialmente provido, somente na questão dos juros da Selic, nos termos do voto do doutor Badia. Maria Augusta. Auto de infração 4.132.549, Travagin e Travagin, recurso do contribuinte, relator doutor Paulo. Paulo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. É o recurso especial do contribuinte interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Julgadora, que conheceu e negou o provimento do recurso ordinário, mantendo na íntegra o AIM como lavrado. Senhor presidente, o AIM tem 6 infrações, mas eu vou deixar de ler porque o recurso... Eita, travou novamente do Paulo aí. Travou, é. Escutando? Agora sim, agora sim. Você está paralisando. De vez em quando, estou ficando preocupado com a tua saúde, cara. Vai lá. Desculpa, acho que a internet está travando aqui hoje. Tá bom, fala outra vez, então, por favor. Eu não sei até onde vocês escutaram, mas é um recurso especial do contribuinte, em face da decisão da 5ª Câmara Julgadora, que manteve na íntegra o AIM. O AIM tem 6 infrações, mas eu vou deixar de ler as infrações, porque o recurso especial não trata do mérito de nenhuma infração, ele só tem uma alegação de nulidade da decisão, porque ele não teria sido intimado para apresentar sustentação oral. Então eu começo o meu voto
informando que no recurso especial o contribuinte alega em síntese a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa pela não concessão de sustentação oral pretendida em sede de recurso ordinário, uma vez que incluído o processo em pauta de julgamento, a intimação deste ato não se realizou nos termos estabelecidos do título 2 da Lei 13.457/2009. Não foi disponibilizado ou publicado no Diário Eletrônico, como determina a lei, a intimação da autuada através de seu patrono para participar da sessão de julgamento de recurso ordinário. Fecho aspas. Tal questão é regulada pelo artigo 44 da Lei 13.457/2009. Considerarão intimadas as partes da inclusão do processo em pauta com a sua disponibilização na rede mundial de computadores, com no mínimo 5 dias de antecedência da data da sessão de julgamento, na fórmula do título 3 desta lei, podendo o interessado fazer sustentação oral perante o Tribunal de Impostos e Taxas na forma estabelecida em regulamento, devendo ater-se à matéria da natureza do próprio recurso. Portanto, nos termos da legislação paulista que regula o processo administrativo tributário, não há intimação pessoal específica do contribuinte ou de seu patrono da inclusão do processo em pauta de julgamento, como requer o recorrente. O que há é a disponibilização na rede mundial de computadores de tal inclusão com no mínimo 5 dias de antecedência. As folhas 5563 dos presentes autos, a certificação de que em 20 de 5 de 2021 foi divulgado no Eita. Travando ainda. Vamos esperar um pouquinho e falar uma coisa com o Paulo. Oswaldo? Pois não, presidente. Eu acho que o Paulo caiu aí. Vocês não estão me ouvindo? É Paulo que está falando, Oswaldo? Estão me ouvindo? Isso, sou eu. Eu quem? Doutor Paulo. Paulo. Oi. Paulo. Oi, Paulo. Melhor tira o vídeo que talvez resolva. Vai lá. Agora sim. Tá, desculpa. Travou um bom pedaço aí. Desculpa, eu vou voltar ao item 9. Estão me ouvindo agora, né? Então, tranquilo. Então, nos termos da legislação paulista, que regula o processo administrativo, não há intimação pessoal específica do contribuinte ou do seu patrono da inclusão do processo em pauta de julgamento, como requer o recorrente. O que há é a disponibilização na rede mundial de computadores de tal inclusão com no mínimo 5 dias de antecedência. As folhas 5563 dos presentes autos, a certificação que em 20 de 5 de 2021 foi divulgada no site da Secretaria da Fazenda na Rede Mundial de Computadores, que o presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do dia 27 de 5 de 2021, como determina o dispositivo legal acima transcrito. Portanto, ausente a nulidade arguida no recurso especial, era analisada a razão pela qual inviável seu conhecimento. Por último, em atenção à petição da representação fiscal, necessidade de limitação dos juros da taxa Selic. Então, conheço parcialmente e dou parcial provimento apenas para limitar os juros da taxa Selic. Peço desculpa, senhor presidente. Imagina. Obrigado. Eu acho que é o lance do vídeo mesmo. Tirando o vídeo, fica perfeito. O processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Em votação. Muito bem. Nos termos do voto do Dr. Paulo, recurso especial da Travagem foi sido parcialmente provido, somente na questão dos juros à Selic. Maria Augusta. Auto de infração 4.133.335, Novelis do Brasil, recurso do contribuinte, relator Dr. Corazza. Corazza. Obrigado, senhor presidente. Eu já estou alcançando aqui. Senhor presidente, aqui é um recurso especial do contribuinte em face da decisão da 7ª Câmara Ordinária, assim emendada.
ICMS deixar de pagar, diferimento, pallets de madeira, ICMS, crédito indevido, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. No caso concreto, o contribuinte adquiriu pallets de seu fornecedor e lhes deu o tratamento tributário com base nas informações constantes do documento fiscal de saída fornecido, vendas de mercadoria adquiridas e ou recebidas de terceiro, e por tal razão não considerou aqui o contribuinte a mercadoria como a primeira saída do estabelecimento do fabricante sujeito ao diferimento nos termos da portaria CAT 13 e da resposta à consulta 7.522. Todavia, a decisão recorrida entendeu que, por não ter a empresa fornecedora atividade de comércio, mas sim de fabricação, desconsiderou o que consta formalmente nas notas fiscais. Então, considerou como primeira saída do estabelecimento do fabricante na medida em que a única atividade constante do seu cadastro era de fabricante. Além do fato da ausência da atividade de comércio, se acresce como razão de motivação da decisão o fato de que o fornecedor, anteriormente autuado por destaque indevido do imposto, ter efetuado o pagamento da multa por infração formal, liquidando o auto de infração, presumindo o decidido que este reconheceu tacitamente que as operações estavam sujeitas ao diferimento do imposto. Nesses termos, desconsideradas as informações constantes dos documentos fiscais, no entender da segunda instância, deveria a recorrente ter recolhido o imposto quando da entrada dos pallets de madeiras e exigir a correção das notas fiscais recebidas. Firmado esse entendimento pela 7ª Câmara, apresenta o contribuinte seu recurso especial, oferecendo para confronto de divergência de interpretação a decisão proferida pela 2ª Câmara. Processo auto de infração final 140, que trata de infração decorrente de aquisição de mercadorias e adoção de procedimento fiscal com base em informações do documento fiscal diversa do real, em situação de deferimento, sem que o adquirente delas tivesse conhecimento assim emendada. E eu trago aqui a ementa e a sua parte final, a 2ª Câmara chegou à seguinte conclusão. O autuado agiu em total boa-fé, não tinha como saber da existência do regime especial e não pode ser punido por irregularidade cometida pelo fornecedor. Assim, tendo em vista a observância dos requisitos legais, conheço do recurso especial apresentado e sigo para o seu julgamento. Como se infere dos autos, a documentação oferecida pela fornecedora recorrente apresentava as mercadorias adquiridas como se fossem objeto de revenda e não de fabricação própria. A recorrente, por certo, tinha elementos suficientes para conhecer a atividade de fabricante de sua fornecedora, mas nenhuma razão para duvidar da informação constante das notas fiscais. Aliás, o fato de da fornecedora ser fabricante e ter pago um auto antecedente por infração idêntica não é suficiente por si só, prova para a descaracterização da operação descrita nos documentos fiscais. Seria, no mínimo, um indício a exigir de um aprofundamento na investigação. No mais, é de se ver a responsabilidade pelas informações constantes do documento fiscal é do emitente, e o fornecedor destacou o imposto, lançando-o também a débito em sua escrita, o que representa o pagamento em operação anterior, que, por força do princípio da não cumulatividade, acarreta o direito a crédito pelo adquirente, bem como na inexistência de prejuízo ao Estado. Nesse sentido, compartilho do entendimento apresentado pela decisão paradigma nas suas palavras. O autuado que adquiriu a mercadoria desconhecia a situação exposta, não estava ciente, e a decisão anterior lá dizia do regime especial, e aqui a gente diz da primeira saída dos pallets, que determinava o diferimento do ICMS e creditou-se normalmente do imposto destacado no documento fiscal. Assim, não se pode punir o autuado, que em tudo agiu de boa-fé e não tinha como saber que o imposto não poderia ser destacado na documentação fiscal e que o crédito estava vedado naquela situação. No mais, exigir o crédito da recorrente é cobrar duplamente o imposto pago na operação
anterior, um enriquecimento sem causa, pois, nesse caso, o creditamento não é fato gerador do tributo, enquanto a circulação o foi. Pelo exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento para cancelar o lançamento fiscal. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Corazza. O processo está em discussão. Presidente, Pois não? Quem está falando? aqui é o Diniz, presidente. Oi, Diniz. Pois não, pode falar. Oi, presidente, obrigado pela palavra, meu bom dia a todos. Eu pedi a palavra para manifestar discordância quanto ao voto do Dr. Corazza, né? Meus cumprimentos a ele. Eu entendo o voto dele, mas não dá, eu entendo que também que é impossível o conhecimento do recurso. E são duas razões. A primeira razão é porque o paradigmal trata de infração diversa. A decisão recorrida é de fato de pagamento e o paradigmal é de crédito indevido. E a segunda razão é porque, embora de forma sucinta, o doutor Inácio, relator da decisão recorrida, enfrentou o agir, né, como agiu o contribuinte frente ao fato, né, frente à operação de aquisição que ele fez, e entendeu que ele não agiu de forma adequada. Isso é um pouco curto no voto dele, mas ele afirma assim. Ele afirma que teve inércia do contribuinte, tá? Né? Assim, ele diz assim, assim é seu dever averiguar as divergências junto ao seu fornecedor, que publicamente é estabelecimento fabricante e não comercial, como consta em sua própria razão social e mediante consulta aos sistemas públicos como se integra. Em especial, as que repercutem, né, nas obrigações da recorrente, quer dizer, ele tem que avaliar a contraparte dele naquilo que é relevante para as operações que ele está efetuando. E não apenas permanecer inerte a alegar esse conhecimento. Continua o doutor Inácio. A inércia é diversa do alegado adivinhar, especialmente quando implica na obrigação de pagar o imposto. Então, presidente, o que acontece? Diversamente do paradigmal, a decisão recorrida afirma que o contribuinte não agiu de modo adequado. E, por isso, também por essa razão, é impossível o conhecimento do recurso do contribuinte. Eu agradeço, presidente, agradeço ao doutor Corazza. É isso. Eu vejo que tem já pedido de vista do doutor Marcelo e do doutor Alberto. Marcelo? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiquei com muita dúvida em relação ao conhecimento e também a própria situação desses autos, né, que no caso anterior aí do doutor Della Mônica, por exemplo, né, embora tenha ido pelo não conhecimento, né, mas a decisão que estava sendo recorrida, ela dizia que não importava se o destaque do imposto, porque a legislação vigente no momento do fato gerador é que determina a incidência do imposto, ou seja, o que define ali a obrigação tributária é a legislação naquele momento, independente de ter sido destacado o imposto, né? Era essa a situação. E aquela decisão, essa decisão aqui já vai assim no sentido oposto, né? Então eu gostaria de examinar, quer dizer, nessa decisão aqui, olhando assim superficialmente, né, por isso que eu quero olhar com mais calma, mas me parece que a decisão caminharia no sentido de que vale o que está no documento e não a situação da obrigação tributária. Então, eu queria examinar o conhecimento para me aprofundar mais. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Alberto? Obrigado, presidente. Da mesma forma, eu fiquei em dúvida com relação à possibilidade de conhecer esse recurso, presidente. Mas ainda não tenho nenhuma posição, então eu queria dar uma olhadinha com calma. Pois não. Mais alguém quer solicitar a vista do processo? Não? Tá. Então, o processo está saindo em vista para o doutor Marcelo, doutor Alberto. O doutor Fábio tinha pedido a palavra, seria para vistas também, Fábio? Não? Tá bom. Vai aguardar quando retornar, né? Perfeito. Tá ok, obrigado. Também fiquei com várias dúvidas aí. Então, o processo está saindo em vistas. Doutor Marcelo e doutor Alberto. Augusta. Auto de infração 4.134.877. Astúrias Multimarcas. É um recurso da Fazenda.
O relator é o doutor Juliano e juiz com vistas, doutor Marcelo. Juliano. Obrigado novamente, presidente. Aqui é o auto lavrado contra a Astúrias Multimarcas Comércio de Veículos, sobre 3 acusações. O item 1, recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas, documentação fiscal. Item 2, falta de pagamento do imposto por escrituração a menor. E o item 3, creditamento indevido relativo à entrada de mercadorias, eis que as notas fiscais foram consideradas também em desacordo com a legislação. Juliano, Oi, posso pedir licença um minutinho? Vou Oi, fazer não. o seguinte, que eu vejo que esse vai ter discussão, e aí a gente, no fim, eu acho que vai aderir o intervalo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pequena pausa e a gente retorna para ele Senhor com calma, tá? Senhor Porque eu acho que tem... presidente, Ou não, Marcelo? perdão pela interrupção, mas nesse caso eu estou concordando com o Tá doutor concordando? Juliano. Porque eu vi Estou lá o seu voto. concordando, apenas exploro um pouco mais a distinção entre a decisão recorrida e paradigmal. Tá, ok. Não, então desculpa. Então vai lá, Juliano. Então vamos embora. Eu achei que ia ter discussão e ia deixar para depois do intervalo. Vai lá, manda ver. Maravilha, presidente. Então, a 12ª Câmara Julgadora entendeu por negar provimento ao recurso de ofício, mantendo o cancelamento do item 1 e de parte do item 3, em relação ao ordinário da autuada, deu a ele parcial provimento para cancelamento do item 2. Então, aqui ficou só uma parte do item 3. A Fazenda interpôs o seu especial para restabelecimento do item 2, sustentando que, uma vez que a autuada emitiu notas fiscais com ICMS destacado de 18% e escriturou com um valor menor, situação claramente irregular, tal conduta obstaria a aplicação da redução de base de cálculo em razão do descumprimento dos requisitos do artigo 11 do anexo 2 do regulamento, havendo assim falta de pagamento do imposto, e junta aqui diversos paradigmas. Eu não conheci do recurso especial fazendário por ausência de similitude entre as decisões cotejadas. Eu já li esse voto, presidente, na sessão anterior, eu discorri aqui as divergências de cada um dos julgados em 4 parágrafos, mas vou poupá-los da leitura, considerando que o doutor Marcelo tem considerações a fazer justamente sobre esse cotejo que eu já li o voto dele. Então eu paro por aqui, presidente, lembrando que eu não conheci do especial fazendário. Muito obrigado, doutor Juliano, doutor Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu estou acompanhando o doutor Juliano pelo não conhecimento do apelo fazendário. Eu só gostaria aqui de ler o processo aqui que, na realidade, me deixou mais dúvida, é o que está no item 5.2 do meu voto. Vou ler rapidamente. Que naquele processo indicado como paradigmal, a análise dos documentos fiscais emitidos e de seus registros nos livros fiscais revelou que as operações não foram regularmente escrituradas, de forma que houve indevida aplicação da redução da base de cálculo nas operações com veículos usados, por descumprimento do disposto no item 3 do parágrafo 1º do artigo 11 do anexo 2 do regulamento do ICMS. Mas a leitura daquela decisão não aponta irregularidade na emissão das notas fiscais, mas sim em sua escrituração sem débito do imposto, enquanto que no presente caso foi apontada a irregularidade na emissão dos documentos fiscais, destaque do imposto sem redução da base de cálculo, mas com escrituração do documento fiscal considerando a redução da base de cálculo do imposto. E naquele caso, houve concordância daquele contribuinte acerca do pagamento do imposto e juros, mas não da multa. Ou seja, na decisão paradigmal, houve emissão correta e escrituração incorreta das notas fiscais, sem o débito do imposto. E nesse caso que nós estamos analisando, houve a emissão incorreta das notas fiscais, o imposto foi lançado sem a redução da base de cálculo pertinente à venda de veículos usados, mas a escrituração considerando a redução da base de cálculo e tida como correta no julgamento ordinário. Então, eu realmente, após análise, concordo com o doutor Juliano que são situações diversas e que aqui não há dissídio jurisprudencial. Então, cumprimento aí o doutor Juliano e eu acompanho, senhor presidente. Bem, obrigado, doutor Marcelo. Processo em discussão. Sem inscritos.
Verificando o quórum. Certo, isso. Em votação. Muito bem. Então, deixa eu só terminar de votar aqui. Ok. Então, vencedor doutor Juliano, com 14 votos, né, mas, na verdade, se somam os 2 votos do doutor Marcelo. Recurso especial da Fazenda, não conhecido. Maria Augusta? Terminamos por hoje. Pois é. Então, só um segundo. Deixa eu terminar aqui. Acho que encerrei todos. Maria Alice, você quer que o seu processo da Juliane retorne para você ou ponha na pauta? Presidente, por favor, devolve para mim. Bom, está feito. Obrigada. Bem, com isso, terminamos mais cedo hoje. Eu quero agradecer a todos os juízes, representação fiscal, servidores, em nome do Oswaldo, todos aqueles que participaram fazendo sustentação oral e também nos acompanharam. Até quinta-feira, se Deus quiser, salve os santos, e aí vamos em frente, certo? Oswaldo, você pode parar a gravação, por gentileza? Encerrado, presidente. Só estamos nós.